Olá, apaixonados por arte! Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Eu sou Rafael Pavlina, assessor e professor de arte, e esse é nosso podcast para falar de arte e educação. Aqui a gente fala de arte, de educação e de arte e educação, uma linguagem clara e objetiva, bem simples, mas sem ser simplista. Se você é novo por aqui, já me segue, também me segue lá na rede social, Prof. Rafael Pavlina, no YouTube o canal Pra Falar de Arte e Educação, onde a gente vai misturando os canais e vai tentando sempre trazer novidades, trazendo conteúdos e trazendo melhorias para sua prática profissional. E hoje eu quero falar sobre os 5 erros que eu cometi no início da minha vida profissional, na minha vida docente. Pois é, eu não tô aqui para julgar, para falar o que é certo, o que é errado, para falar aquilo que você deve ou não deve fazer, mas compartilhar experiências para que a partir das nossas experiências, tanto as minhas, quanto as suas, quanto as dos colegas, a gente possa repensar a nossa prática e tentar sempre melhorar. Então vamos lá, sem enrolação. 5. Fazer com os meus alunos o que os meus professores fizeram comigo. Pois é, isso também tem a ver com outro erro que eu cometi, mas a gente fala mais pra frente. Mas muitas vezes a gente vai para a sala de aula sem ter uma preparação, sem entender muito o que está acontecendo no mundo. Então a primeira coisa que a gente faz em sala de aula é acabar reproduzindo com os nossos alunos aquilo que os nossos professores fizeram com a gente. Mas isso é terrível, por quê? Porque a gente normalmente não tem só boas experiências, a gente não tem só bons exemplos. E aí a gente reproduz achando que aquilo que fizeram com a gente é o certo. Quando na verdade o conceito de educação mudou, o conceito de arte mudou, muitos professores que faziam coisas na nossa época faziam de uma forma um pouco errônea ou de uma forma simplista, ou mesmo praticavam com a gente aquilo que os professores deles tinham feito com eles. Então, muitas vezes a gente está reproduzindo em sala de aula, a gente está fazendo com os nossos alunos coisas que fazem parte de décadas e até séculos passados. Eu sempre lembro de um exemplo que a professora de didática dava lá na graduação, que era as fichas amarelas, que são aqueles professores que não preparam a aula por ano, que ficam pegando as aulas que deram nos anos anteriores e só reproduzindo. Isso acontecia e acontece muito na escola e acaba gerando um desconforto, acaba gerando uma falta de reconhecimento daquele público que está ali naquele momento, acaba gerando uma falta de entendimento sobre o que é arte e educação, e aí a gente acaba nivelando todos os alunos pelo mesmo lugar, quando a gente sabe que cada turma é diferente, cada aluno é diferente, cada momento em sala de aula é diferente. Então, não reproduza com os seus alunos aquilo que os professores fizeram com você. Vou dar um exemplo bem simples para isso, assim, bem pessoal. Eu tive muitos professores de arte ao longo da minha vida, muitos mesmo. Eu mudei várias vezes de escola por questões de logística e também porque no estado do Paraná a gente tem o PSS, que é o Processo Seletivo Simplificado, que são os professores contratados, e a maioria dos meus professores fazia parte desse PSS, então não eram professores titulares da escola, né, concursados, eram contratados. Então eu tive muitos professores de arte diferentes. E se você perguntar para todos esses professores, todos, do primeiro até a oitava série, nenhum desses professores vai lembrar de mim, eu tenho certeza. Sabe por quê? Porque os professores não se preocupavam com a individualidade dos alunos. Eles olhavam os alunos como se fosse uma turma maçante, massificada. Então, muitos deles nem fazem ideia de quem eu sou e alguns podem até escutar os meus áudios aqui, acompanhar o canal e nem imaginar que deram aula para mim. Então, eu tive péssimos exemplos de professores de arte, porque não olhavam a individualidade do aluno. E eu não estou falando aqui que o professor de arte tem que lembrar de todos os alunos que deu aula. Gente, por favor, eu também não lembro de todo mundo que eu dei aula. Mas eu digo que os professores não se preocupavam com essa unicidade de cada aluno, não se preocupavam em preparar os conteúdos para cada turma, faziam sempre aquelas reproduções de coisas que já estavam prontas, que ele já tinha dado no ano anterior ou que davam para a mesma turma. Então a minha primeira dica é: não fica reproduzindo com os seus alunos aquilo que fizeram com vocês, porque cada turma é diferente, cada ano é diferente, cada forma de olhar a educação é diferente. Então pensa, veja se aquilo que você está fazendo em sala de aula hoje faz sentido com os dias de hoje. Vamos lembrar aí, não sei qual é a sua idade, mas eu estudei arte e educação lá quando eu era aluno nos anos 90.
E a concepção de arte mudou muito de lá para cá. Então tem que sempre rever a nossa prática também. 4. Essa aqui eu refleti muito. Enquanto eu estava fazendo meus exercícios da semana aqui, a minha corrida, eu estava escutando um podcast sobre a síndrome do impostor, que é aquela questão quando você não se acha o suficiente para trabalhar alguma coisa, quando você não se acha o suficiente para fazer parte daquilo. Então a dica 4, o erro 4, é não acreditar em mim mesmo. Quando eu entrava em sala de aula, eu me sentia uma fraude. Eu falava, gente, mas o que eu tô fazendo aqui? Nossa, mas como é que eu tive coragem de assumir essas aulas? Ou quando tinha uma reunião pedagógica, eu não falava muito, não me envolvia muito, eu ficava meio retraído porque eu tinha medo do que as pessoas iam pensar daquilo que eu estava pensando, daquilo que eu estava falando. Então eu não acreditei em mim e até hoje em dia eu tenho muita dificuldade de acreditar no meu potencial. Então esse foi um erro que eu cometi e que eu falo, não cometa esse erro. Acredite naquilo que você está fazendo. Acredite que você tem capacidade, estude, mostre que você tem capacidade, porque senão você acaba entrando numa caixa de desconforto, você acaba entrando numa caixa do impostor e você fica ali com aquela síndrome, com aquele achismo que você não é o suficiente, que para você ocupar aquele lugar você tem que ser outra pessoa, que os outros merecem mais, que os outros fazem melhor. Então, cuidado, esse foi um erro que eu cometo até hoje, mas cada dia mais eu olho para minha prática e falo, não, Rafael, calma, você está ocupando o lugar que é teu, e com todas as dificuldades que você tem, você se esforça, você estuda, então fica tranquilo que vai dar certo. Esse foi um erro que eu cometi, que se eu pudesse dar uma dica para mim mesmo do passado, ia falar, calma, vai dar tudo certo no futuro. A dica 3, o erro 3, é bem importante, ela diz assim, achar que a formação inicial era o suficiente para eu dar aula. Estranho falar isso, né? Mas eu sempre falo, quando eu falo da licenciatura, da primeira graduação, eu sempre falo de formação inicial. Por quê? Porque a graduação, e eu posso falar pela minha, a minha graduação foi excelente. Eu tive ótimos professores, ótimos conteúdos, eu tive uma preparação pedagógica muito boa, sociologia, filosofia, antropologia, eu tive os fundamentos da didática, eu tive prática pedagógica, eu tive estágio, eu tive pesquisa em arte, pesquisa em educação. Eu posso garantir para vocês que a minha formação numa universidade particular de Curitiba foi excelente. E mesmo assim, ela foi péssima. Por que eu estou dizendo isso? Porque por mais que essa formação tenha sido excelente, ela foi insuficiente para a minha prática. Por quê? A gente tem muitos conteúdos de arte, a gente tem muitos conteúdos pedagógicos, a gente tem muita coisa para trabalhar na arte e educação, e 4 anos não são o suficiente para você aprender tudo o que você precisa. Então, quando você vai para a sala de aula, você achar que a tua formação te preparou, e aqui eu estou falando pedagogicamente, eu estou falando dos conteúdos de arte, eu estou falando para as demandas da escola. Quando a gente vai para a sala de aula, você vê que é muito mais difícil do que você aprendeu na faculdade. Quer o exemplo básico? Quando a gente vai para a faculdade, a gente tem um semestre, pelo menos na minha grade, eu tive um semestre de educação especial e inclusiva. Quando você estuda Libras, você fala sobre as síndromes, sobre os atrasos cognitivos, sobre as deficiências físicas e intelectuais, sobre todos esses tipos de deficiência. E aí, no meu primeiro ano dando aula, depois da graduação, eu tive um aluno surdo. E isso, para mim, foi um caos. Por quê? Porque eu não estava preparado, ter um aluno surdo não foi fácil. O aluno, ele desafiava toda a minha prática, todo o meu conhecimento. Então, achar que um semestre, lá, 6 meses de aula foi o suficiente para eu aprender sobre isso é irrisório, é muito superficial. Então, a universidade, a faculdade, ela te dá uma base, mas ela não te dá o conteúdo em si, ela não te dá um embasamento suficiente. Então, por isso que eu sempre falo, e muita gente me pergunta, tanto lá no Instagram quanto no YouTube, Rafael, mas o que eu faço depois da graduação? Gente, pós-graduações, no plural, né, especializações. Eu faço mestrado, estou terminando o mestrado, o doutorado, ou vai estudar, vai fazer cursos de extensão, cursos livres, vai assistir aula no YouTube, vai se profissionalizar, vai assistir, vai ler, compra livro, leia. Tem uma frase que eu tenho colado na parede do meu escritório que eu estou olhando para ela agora, que diz assim, o professor é um intelectual, não reproduza. Ou seja,
O professor ele precisa estar em constante estudo, ele tem que estudar o tempo todo, ele tem que se especializar, ele tem que ler, ele tem que tentar, porque quando a gente fica nessa vibe, nesse sentimento de que eu já sei, eu já estou pronto, ou quando a gente ouve os professores falando, mas eu já estou dando aula há 20 anos, para que eu vou fazer mais curso? Para quê? Mas eu vou fazer um curso de pós-graduação, mas aqui no meu estado eles não aumentam o salário para quem tem especialização. Gente, o curso de especialização, de mestrado, PDE, nenhum desses cursos que a gente faz é só para ganhar aumento. Eles também servem para a gente aprender, para melhorar a tua prática. Então, a graduação, a formação inicial não é o suficiente para você ser um bom professor. Você pode ser um excelente professor só tendo uma graduação? Pode, mas a probabilidade disso acontecer é bem baixa. E vamos lembrar que os conceitos são atualizados constantemente, como eu falei lá no primeiro erro. Então não dá para a gente achar que uma formação que eu, particularmente, no meu caso, fiz lá em 2010, que as coisas que eu aprendi lá em 2010 ainda são as mesmas. Em 2010, a tecnologia era muito fraca, eu quase não tive nada de tecnologia dentro da minha formação inicial. E hoje em dia não tem nem como a gente falar de outra coisa, não tem nem como a gente pensar na questão da sala de aula sem falar da tecnologia. Erro 2. Me deixar por influenciar por professores que são mais velhos, professores cansados. Pois é, aqui eu vou falar as duas coisas, né? Eu vou falar do caso de você ser esse professor que influencia ou ser esse professor que é influenciado. Por que eu tô falando isso? Isso foi uma coisa muito recorrente na minha vida profissional. Como eu trabalhei como professor contratado do Estado, sempre que eu chegava numa sala de aula, na sala dos professores para dar aula, eu escutava dos outros professores mais velhos. Tá com esse gás todo aí porque é novinho. Quero ver quando chegar na minha idade. Agora você tá aí todo feliz porque é novo. Ou, nossa, quando eu tinha a tua idade eu era assim, quero ver a hora que você entrar lá no sexto B. Ou os professores falavam, não deu aula pro fulano? Ixi, quero só ver, o fulano é um caos. O fulano é isso, o ciclano é aquilo. Então, os professores, a sala de aula e a sala de professores da escola, elas são carregadas de estereótipos, de rótulos, né? Aí tem aqueles professores que não gostam do que fazem, ou que já estão quase se aposentando e que tentam de tudo para desanimar quem está chegando. Gente, muito cuidado com isso. Se você é esse professor cansado, que não quer mais, fica na sua, respira, vai fazer um yoga, larga a profissão, vai fazer outra coisa, vai trabalhar em algum serviço mais mecânico, porque falar para o professor novo que ele tá com o gás todo porque é novinho, isso é tão prejudicial para ele quanto para você. Então cuidado com isso. E também não se deixe influenciar, porque eu também carregava esses rótulos, né? Falavam, a turma tal é horrível, aquela turma não para quieta, os alunos do sétimo ano são assim, sétimo B é assado. Isso é terrível, porque você já vai para a sala de aula totalmente armado, cheio de preconceitos, né? Cheio de armas contra aquela turma. E de repente você descobre que aquela turma é maravilhosa, que aquela turma é a que mais trabalha com você. As experiências são individuais, então não se deixa levar pelo que os outros professores estão falando, porque o que a pedagoga passou, né? Aquele laudo de todos os alunos antes, cuidado com laudos, cuidado com os recados que os professores anteriores que estavam na turma mandam, cuidado com tudo isso, porque senão a gente cai num complexo aí de me basear a minha vida, minhas aulas no que o outro professor vive e acha. E por fim, a primeira que eu também acho muito importante é o cuidado com a visão eurocêntrica da arte. Pois é, como eu falei sobre a minha formação, que foi excelente, eu posso dizer que teve um erro na minha formação que foi muito marcante, que eu percebo só hoje em dia esse erro, que é uma visão muito eurocentrada, né? Que a gente tinha a Europa como foco principal do nosso estudo. Por que eu tô falando isso? Porque a gente baseia muito as nossas aulas de arte, a história da arte, muito na Europa. A gente vai falar do Renascimento, a gente fala do início da arte, né? Quando a gente fala lá do início dos movimentos artísticos, do Renascimento, do Neoclássico, a gente estuda muitos artistas, autores, poetas da Europa, da Ásia, da África ali, a gente vive muito nesse mundo eurocêntrico. E aí a gente tem que tomar cuidado, por quê? Porque a gente quase não aprende sobre arte brasileira, por exemplo.
arte africana, sul-africana, a gente não aprende muito sobre arte norte-americana, a gente não aprende muito sobre arte mexicana. Então, tomar cuidado para que quando você vá para a sala de aula, você não acabe reproduzindo esses estereótipos de que a arte que presta, a arte boa, é a arte da Europa, é a arte que está lá voltada pro clássico. Então, olhar para o seu próprio povo, olhar para a sua própria cultura, olhar para os seus movimentos, falar sobre outros vieses, né? Porque quando a gente fala numa visão eurocêntrica, a gente não está falando só da arte feita na Europa, mas a gente está falando dessa visão da arte mais masculina, sem ter muito referencial de arte feminina. A gente não fala muito da teoria queer, a gente não fala muito sobre arte chinesa, oriental. A gente tem que tomar cuidado com essas questões todas, porque senão a gente cai num lugar de sempre reproduzir os conteúdos com os nossos alunos daquilo que é clássico, daquilo que é chancelado por alguém como arte. E aí acaba esquecendo de estudar e de olhar para os movimentos mais simples, dos movimentos esquecidos, excluídos. Então, quando for trabalhar os conteúdos de arte, fuja dessa visão eurocêntrica da arte, fuja dos artistas que são clássicos. Não estou falando que você não vai ensinar quem foi Leonardo da Vinci, você não vai ensinar o que foi Renascimento. Claro que você vai ensinar quem foi Van Gogh, você vai ensinar tudo isso. Mas também é preciso olhar para outros movimentos, para outros continentes, para outros países. Se eu te pedir para você me indicar 5 artistas sul-americanos, você consegue? Se eu pedir para você me indicar 5 artistas africanos, você consegue? Se eu pedir para você falar sobre 5 artistas mulheres norte-americanas, você consegue? Então pense nisso, porque senão a gente acaba caindo nesse lugar de uma arte muito focada em um lugar. E isso faltou na minha formação inicial. A gente falou muito pouco sobre arte feitas em outros lugares do mundo. Então é bem importante que agora você consiga olhar para isso e se especializar, melhorar o seu conhecimento. Bom, era isso. Eu espero que esse podcast, esse áudio tenha te ajudado de alguma forma. Já falei, mas não custa repetir, já aproveita. Me segue lá no Instagram, Prof. Rafael Pavlina. Lá eu posto conteúdo de arte, curiosidade, até dancinha eu tô fazendo para chamar a atenção do meu público. E também tem um canal lá no YouTube onde eu coloco os vídeos mais completos, falo de concurso público para arte e também falo sobre arte do modo geral. Certo, meu povo? Se tiverem dúvidas, me escrevam, contato@rafaelpavlina.com. Se vocês quiserem saber mais sobre algum conteúdo, se vocês quiserem que eu faça áudio sobre algum conteúdo exclusivo, específico, é só me escrever. Também não esquece de seguir esse podcast para ficar sempre por dentro das notícias, das novidades do mundo da arte e da arte educação. Por hoje é isso. Até breve. Tchau!